Bom, bom dia, quase boa tarde, né? Hoje o trabalho é um trabalho, é conversar sobre a vida mesmo. Estamos aqui no canal Vida Medo. É um canal que a gente às vezes até fica até com medo das informações tão importantes que tramitam por aqui. E eu digo o seguinte: hoje vamos falar de novo sobre um modelo cognitivo. Cara, não tem como escapar disso porque eu sou psicólogo e trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então não tem jeito. Cara, hoje está um calor no Rio de Janeiro. E eu vou dizer que está muito quente mesmo. Como eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, então o meu modelo de vida, de como viver, ele pertence à terapia cognitivo-comportamental. Pertence à ciência mesmo. A ciência é um modelo científico, tá? Não tem, o canal Vida Medo não tem misticismo. E eu faço questão de falar isso, mas eu não tenho nada contra o misticismo. Eu acho que uma pessoa que se intitula mística é uma pessoa misteriosa. E, cara, ela é misteriosa. Então, mistério é. Mistério é mistério, ninguém sabe o que que é. Então, a pessoa mística, ela talvez domine ciências misteriosas. O que eu quero dizer é o seguinte: o que eu quero dizer é que uma pessoa mística pode ser tão científica quanto um cientista. Mas é uma ciência que ninguém conhece. E a psicologia tem um pouco disso. Ela tem técnicas, assuntos que parecem místicos, mas eles estão em todos os livros de psicologia existentes por aí. Tem vários, cara. E eu vou dizer o seguinte: vou falar sobre um assunto que parece que é pouco científico, mas é muito científico. É um assunto que a gente vai dominar completamente. Mas vamos dominar etapa por etapa mais uma vez. Então é um vídeo, aqueles vídeos longos, de meia hora mais ou menos, ou de uma hora, dependendo do assunto, se a gente se empolgar, se o assunto for tão interessante, bombástico, e pode até ser bem bombástico. Beirando o místico? Não, sempre científico. Então a duração desse vídeo deve ser a princípio de 30 minutos, podendo. E eu sempre vou fazer o quê? Colecionar palavras-chave. Primeira coisa, eu vou colecionar palavras-chave. Primeira etapa é sempre palavras-chave. Então eu dou um pause e vou lá no meu arquivo, meu editor de texto e coloco uma palavra-chave. É bom até para no final do vídeo da primeira etapa eu ter as palavras-chave bem colocadas. E a primeira ideia é a seguinte, a primeira ideia, ela vem ela vem dizer do que se trata, né? Se trata sobre cognição, conhecimento e vida prática. Cognição e vida prática. Então vamos usar como auxiliares nesse vídeo o Tarô de Marsella, o meu velho amigo, está sempre aqui comigo. Até ele me acompanha a vida inteira. Eu acho que ele vai me acompanhar a vida inteira. E o assunto é conhecer para agir. O objetivo é esse. Não há conhecimento, para mim, que não seja para agir no mundo real. Ah, vou ficar aqui parado com um conhecimento inútil, né? Porque um conhecimento que a gente não aplica não tem utilidade. Prática não tem utilidade. E eu vou jogar e já vou começar com essa ideia. Um conhecimento
Quando eu falo jogar, eu vou dizer o seguinte: deixa eu investigar o meu subconsciente para ver o que ele pensa a respeito disso. Porque a gente sabe muito mais do que acha que sabe, né? Basta investigar, trazer do subconsciente, do nosso organismo, do nosso neurônio, tudo que é necessário. Então a palavra-chave neurônio, ela vem logo de cara. Neurônio é muito, muito importante. Neurônio é muito importante. E logo de cara, eu estou deixando o barulho das cartas aqui para poder vocês ouvirem que eu estou projetando o meu subconsciente numa mesinha aqui através das cartas, que são imagens. Eu já falei sobre isso várias vezes nos outros vídeos. É só ver a última coleção agora, o jogo Vivegar, cognição, o tarô de uma carta só. Então o título é Vivegar, cognição, o tarô de uma carta só. Ele fala sobre tudo isso, tá bom? E a projeção do subconsciente nas cartas, ele fala também. Em tudo que eu falo sobre tarô, eu lembro disso. Então vejam a série, tudo que tem tarô no título vai falar um pouquinho de projeção da mente no subconsciente. É uma coisa interessante porque o teste psicológico ele age bem assim, né? Ele, ele projeta numa mesa, na folha de teste, as ideias que estão na mente do candidato, do avaliando. E isso é muito importante até para tirar a carteira de motorista, brevet de pilotagem e tudo na vida. Precisamos de uma avaliação psicológica. Então a gente faz o antigo psicotécnico que a gente chama. Então eu projetei minha mente aqui na minha mesinha e vou já conversar sobre o que eu já vim fazer. Conversar sobre o conhecimento de maneira prática. Então a ideia é causa e efeito. A chave dessa etapa é causa e efeito. Causa e efeito está aqui, ó. É a carta da justiça. E sempre vou falar, não tem efeito sem causa. As causas podem não ser aparentes, mas elas existem. Isso é muito interessante para entender até a cognição. Quando a gente não sabe a causa, parece que vê um truque de mágica. O mágico ele faz isso. Então nós temos o mágico faz o ilusionismo. Então o mágico, na verdade, a profissão dele deveria ser ilusionista. Ele nos engana a cognição. Isso é bem interessante. A causa e efeito é o princípio da causa e efeito, ele é conhecido por todos, todos, todos. E uma consequência direta disso é: não existe coisa que não seja explicável, mas existe uma limitação de cognição. Então, tudo que acontece no universo tem uma causa. Mas essa causa nós não sabemos. Muita coisa a gente não sabe. Então, essa ideia da justiça é causa e efeito. Causa e efeito é conhecimento, ele é a causa de muitos efeitos práticos. Essa é a ideia básica dessa primeira etapa, é o básico. O básico, 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 básico. Ligações de consignado golpe, é uma coisa horrível. Tudo tem causa e tudo tem um efeito. Me irrita isso aqui. Agora, por que me irrita? Tem que ter uma causa. Por que isso me irrita tanto? Isso é uma causa que nós vamos ver já já. Por que isso me irrita? Eu poderia não me irritar. Eu poderia falar, eles estão. Deixa eles, tudo bem, mas me irritou, então tem uma causa. E a causa e efeito diz um pouquinho disso.
Olha, tudo tem uma causa, amigo. Se você se irritou com isso, tem uma causa. Não vai investigar agora, porque o foco é praticidade. Praticidade. Nessa primeira etapa é praticidade pura. E vem então, vamos então comentar sobre a série, que é como conseguir a praticidade. Então a praticidade é a segunda palavra mais importante daí. E vamos começar com a vida lá fora. Hoje está um dia de sol maravilhoso. Maravilhoso para quem gosta de praia e para quem gosta de sol. E esse sol nos banha todos. Então vamos começar a nossa história com o sol que bate. E o sol nos banha a todos desde o momento que a gente nasce, né? O sol nos banha a todos, cara. Saiu da barriga da mãe e tá pegando sol. Pegando sol, uma luzinha mais fraca, mais forte, mas imagine se o sol não existisse. Não teria lâmpada que desse conta da escuridão do universo. Pensa, já pensou? Pensa num cenário onde o sol não existe. Pensa na parte da noite, então. É o mais próximo que isso. É parecido? É parecido. De noite, pega aquele breu no meio do mato com um lampiãozinho. É o mais próximo que eu posso pensar de um mundo onde o sol não exista. Não estou falando nem da temperatura, estou falando só da luz. Só da luz, porque se o sol não existisse, não existiria vida na Terra. A gente já sabe disso. Ajeitar a postura, 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 porque cansa ficar assim, cansa. Melhorar a postura. Então, o que a gente quer trazer na terapia cognitivo-comportamental é a percepção da luz do sol mesmo, assim, do astro maior, né, do astro rei, que a gente chama, o sol com a sua luz. Tudo começa com o sol e a sua luz. Estou indo bem devagar, porque tem que ser bem lógico. Até porque as consequências são avassaladoras para nós. Tudo vem do sol, tudo vem do sol, tudo vem do sol, cara. Eu ouvi do solo? Não. Sol mesmo, tudo vem do sol. Mas tudo vem da a terra, é banhada pelo sol. E aí também possibilita a agricultura, o sol e a chuva possibilitam a agricultura. Se só chover, estraga a plantação. Se só fizer sol, estraga a plantação. Mas a chuva tem a ver com o sol, né? Evaporação. A chuva tem a ver com o sol. O sol evapora a água que existe. E essa água volta para a terra e o ciclo começa de novo. É interessante, né? Forma as nuvens carregadas de água. E essas nuvens caem e molham a terra. A vida prática é aqui na terra, né? Tem gente que vive nas nuvens, mas nós não vivemos nas nuvens. Isso é muito importante entender essa analogia do sol, chuva, nuvens, 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 nuvens de chuva. E a terra, que é a vida prática. É muito interessante. É uma analogia que nós vamos usar bastante. Vamos usar bastante. Muito mesmo. Muito. Dá muitão. Então vamos começar da seguinte maneira. O sol. Nós temos um solzinho aqui, ó, o sol. Vou começar com o sol. Tem um solzinho aqui e tem um sol também no tarô. Vamos começar com o sol no tarô. E onde é que está esse sol no tarô? Tem uma carta sol em algum lugar? Tem. Não vou ficar procurando, não. Eu vou dizer que o sol está aqui também. É vida prática. É a vida prática. O solzinho está ali. Tudo começa com o sol. Tudo começa com o sol. O sol. O sol vai aparecer. Com certeza.
Uma pausa, então, para pensar que a ideia é... Tudo começa com o Sol. Essa é que é a ideia. Tudo começa com o Sol. E aí vamos jogando de novo para falar sobre isso. Porque eu estou projetando meu subconsciente e vou falar sobre o Sol. A ideia é falar sobre o Sol. A importância do Sol nas nossas vidas, né? E os raios solares, né? Tem tudo a ver. Os raios solares nos banham a Terra. E a Terra recebe esses raios e dali as plantas nascem também. Porque o Sol, ele traz energia mesmo, traz força. A energia vem do Sol, energia solar. A energia solar, ela então vem do Sol, desse Sol aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre a carta Sol no tarô. Duas crianças brincando, posso pensar na vida na Terra. E o Sol possibilitando a vida na Terra. Bem interessante aqui. Isso aqui são pessoas interagindo. Podem ser pessoas trabalhando, brincando, conversando. São pessoas aqui. E o Sol contextualizando tudo começa com o Sol. E o Sol tem os seus raios. Olha só como é que eles são coloridinhos, né? No tarô, essas cores simbolizam várias coisas diferentes. E o Sol, então, o que me interessa é que o Sol tem raios que entram para a nossa vida. Interessa isso. Primeira ideia, o tarô, ele mostra exatamente a dinâmica da vida, gente. O tarô de Marcélia mostra muito. E uma coisa importante é entender que o Sol é a primeira coisa que a gente deve pensar para entender a vida. Para entender a vida, pare. Entenda a vida pensando que tudo começa com o Sol. Tá bom? E depois tem outras coisas também que nós vamos conversar. Uma coisa importante é que o Sol ele entra nas nossas vidas. Nós percebemos o Sol. Por que nós percebemos o Sol? Porque nós temos uma pele sensível, temos um olhar sensível, temos dois olhos, temos ouvidos, temos a boca, temos os órgãos dos sentidos para perceber o Sol. O Sol, ele estimula todos os nossos sentidos. O calor, a ausência de sol, frio, só não estimula diretamente o paladar, né? Ninguém vai comer algo, não, mas tá quente, tá frio, o calor. Dá uma ideia, né? Tá quente, tá frio. Poxa, esquentou a água no fogo, deixou algo no sol, pegou aquilo tá quente. Então o sol também estimula o tato, né? E o pensamento então que o sol está presente em tudo, a energia do sol está presente em tudo. Essa é a ideia. E a ideia é entender que a energia do sol ela tem uma composição bem interessante. O sol tem elétrons. Tudo tem elétrons, né? Tudo na vida tem elétrons. Então vamos colocar essa palavra novíssima. Vou dar um pause, colocar as palavras importantes, porque o texto está aparecendo espontaneamente, todo ele está aparecendo espontaneamente à medida que a gente fala. A energia do Sol, ela tem elétrons. A gente pode decompor o espectro do Sol, a luz do Sol, em várias fases. Mas todas as fases têm elétrons. Então, quando a gente pensa no Sol, pensa que o Sol, ele tem várias. É como se ele tivesse uma luz, mas se a gente fosse decompor lá no laboratório, tem o espectro ultravioleta da radiação solar. Então já temos uma parte da radiação solar.
Mas o que interessa para nós é que tudo tem elétrons. Isso é uma grande novidade, né? Pensar na luz do Sol como um conjunto de elétrons. Então, a luz do Sol é um conjunto de elétrons. Tudo tem elétrons na vida, né? Elétrons, prótons, nêutrons. É aquela física eletrodinâmica, teoria da eletricidade. Tudo isso fala de elétrons. Então vamos dar um pause rápido para entender que a luz do Sol ela tem elétrons. É só isso, a luz do Sol tem elétrons, nesse primeiro bloco. Então falamos do Sol, né? Falamos bastante do Sol, da luz do Sol e tudo mais. O pensamento é o seguinte, que o Sol tem elétrons, então a ideia básica desse segundo bloquinho, vamos dizer assim, é que o Sol tem elétrons. Só que nós somos banhados pelo Sol, né? Alguém aqui não é banhado pelo Sol? Todos concordam que somos banhados pelo Sol? Vou dar um tempinho para a pessoa pensar assim, cara, eu não gosto de sol, mas eu não tem como. Eu saio na rua, eu sou banhado pelo sol. Eu vou trabalhar, eu pego um sol. Boto até um guarda-sol porque eu sou banhado pelo sol. Eu poderia dizer que no universo não tem ninguém que nunca foi banhado pelo sol. Alguém, pense em alguém que nunca foi banhado pelo sol. Não tem. Se a pessoa nasceu, ela nasceu e morreu logo depois. Ela foi banhada pelo sol. Por quê? A mãe dela foi banhada pelo sol e transmitiu seu calor para ela? Não. A sala seria muito mais escura de noite? Não, não, não. Ela não foi banhada diretamente pelo sol, né? Ela foi banhada indiretamente pelo sol. O sol teve um impacto na vida daquela pessoa. Teve um impacto. Então a gente pode dizer o seguinte, que o sol tem impacto na vida de todo mundo de alguma forma. Ou ele nos causa calor, ou ele nos causa frio, ou ele nos faz suar, ou ele nos deixa irritado. A gente reage ao sol. Todos nós reagimos ao sol. Até o bebê que nasceu e morreu reagiu ao sol enquanto esteve na barriga da mãe. Imagina se essa mãe foi na praia, ele pegou sol pra caramba. Quase já nasce bronzeado, né? Quase nasce bronzeado. O pensamento então é entender os efeitos do sol na nossa vida, dentro do modelo cognitivo comportamental. Essa que é a ideia. Porque o sol invade, não tem como, porque todo mundo já foi tocado pelo sol. Ele entra pelos nossos órgãos dos sentidos, ele nos aquece. Aquece os pés, aquece a cabeça, ele entra pelos olhos, ele entra até pelos ouvidos. Qualquer lugar tem sol. Ele preenche todo o ambiente, né? A luz preenche todo o ambiente. Então, em vez de falar de luz do sol, eu vou falar a luz. Porque toda luz vem de uma energia elétrica e a do Sol também tem elétrons. Se você decompor a energia do Sol, existem elétrons dentro dela. E esses elétrons então nos invadem. Então vamos pensar na carta do Sol, na carta do Sol, na carta do Sol com aqueles pinguinhos coloridos, como elétrons que nos invadem, cara. Nos invadem a carta do Sol e os seus pinguinhos coloridos. É como se fossem elétrons que nos invadem. Olha, pensa aqui na carta do Sol e os elétrons aqui coloridos que nos invadem. Diversas concentrações de elétrons, talvez. Elétrons que nos invadem. Pronto, tá tudo bem até aí, gente? E eu vou dizer o seguinte, que é possível que seja diferente. É possível que alguém não receba a luz do Sol, que não receba elétrons na sua pele. Pensa só se... Então a gente recebe elétrons o tempo todo? Parece que sim, né? Será, cara, que a gente recebe elétrons o tempo todo? Será? Eu vou dizer o seguinte, que eu digo, a gente recebe elétrons o tempo todo do Sol.
O tempo todo do Sol. Até a Lua recebe luz do Sol. A Lua recebe e reflete a luz do Sol e nós achamos que a Lua tem luz própria. Mas a Lua não tem. Ela reflete a luz do Sol que a ilumina. Eu achava quando era mais novo que a Lua tinha uma luz própria. Não tem. A Lua não tem luz própria, cara. A Lua tem luz do Sol. Olha aqui, que coisa. Então, quando a gente olha a Lua, a gente é banhado pela luz do Sol também. Então, é a luz do Sol de dia, é a luz do Sol de noite, é a luz do Sol de madrugada. É um Sol que nos banha o tempo inteiro. Elétrons, né? Porque se o Sol tem elétrons, né? Se a luz do Sol possui elétrons, e a luz do Sol, a luz do Sol, a luz do Sol, se ela nos banha o tempo todo, eu posso dizer que, sendo a luz do Sol composta de elétrons, eu posso dizer o seguinte, que elétrons nos banham o tempo inteiro. E eu vou até caprichando nessa afirmação, porque essa é uma afirmação, isso é um salto na nossa consciência, é um salto para a gente fechar essa primeira fase. E eu vou ficar explorando isso de diversas formas que até que eu mesmo entenda melhor. A luz tem um conjunto de elétrons, né? Tem muitos elétrons, que eu vou chamar de conjunto de elétrons. Mas a luz, ela também nos banha o tempo todo, a luz do Sol nos banha o tempo todo. Sendo a luz um conjunto de elétrons, eu posso dizer o seguinte: um conjunto de elétrons nos banha o tempo todo. Ficou mais confortável para mim assim. Um conjunto de elétrons nos banha o tempo todo. Por quê? A luz é um conjunto de elétrons. Se tem outras coisas, eu não sei, tá? Se tem outras coisas, eu não sei. Mas que ela tem um conjunto de elétrons, tem. Toda a luz tem elétrons? Toda a luz tem elétrons. Toda a luz tem elétrons. E a luz do Sol também. Toda a luz tem elétrons. Sabe por quê? Porque o Sol ele tem um magnetismo. Será que tem mesmo? Ele tem uma gravidade. Se ele tem uma gravidade, cara, ele tem um magnetismo muito importante. Cara, mas olha, deixa esse negócio para lá porque esse caminho se afasta até da teoria cognitivo-comportamental. Vai entrar na astronomia e o meu caminho é em direção ao corpo humano. São os elétrons que nos banham e esses elétrons nos banham o tempo todo. Só que eles não apenas banham a gente, eles entram, eles nos penetram. Eles nos penetram, eles invadem. Cara, então eu vou dizer que eu tenho elétrons dentro de mim. Não tenho, cara. Tem. E os neuropsicólogos sabem disso, porque o cérebro tem carga elétrica. E eles comprovam, né? Eles colocam aqueles eletrodos na nossa mente, nos nossos neurônios, colocam os eletrodos na cabeça, aqueles de fazer eletroencefalograma e outros muito melhores, e medem uma carga elétrica. Isso é muito interessante que a neuropsicologia ela sabe até sobre que tipo de tema a gente está pensando, se a gente está com fome, se a gente não está, só sabendo, medindo a carga eletrostática dentro do cérebro. Cara, que coisa incrível, né? O interessante então é conversar mais um pouquinho com o tarô para que eu possa tirar mais coisas do meu subconsciente. Cara, o que meu subconsciente acha disso, né? Eu sei o que ele acha. Ele concorda. Mas para ilustrar, o que é energia dentro do nossos. Como é que a energia invade? Eu vou mostrar uma cartinha para vocês daqui a pouco. A luz do sol, gente. A luz do sol é a chave de muita coisa. E imagina assim que o sol ele entra dentro da gente.
Ele entra dentro da nossa mente, cara. Ele entra dentro da nossa mente. Ele entra, mas através de quem? Ele entra dentro dos nossos olhos, ouvidos, boca, nariz. E eles consistem em quem? A pele, principalmente. Eles são os nossos órgãos dos sentidos. Eles são os nossos órgãos dos sentidos. E eles entram e nos encontram lá dentro. Eles entram e encontram a gente. O mundo entra. O mundo, então vamos pegar a carta mundo. O mundo de fora entra. O sol invade e nós então conseguimos perceber o mundo externo. Porque o mundo entrou, a luz do sol entrou. É só isso. Cara, isso é tão importante entender, né? O mundo, ele vem para dentro de nós. Eu vou dizer o seguinte: o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o mundo inteiro ou estou vendo uma representação escrito mundo? É uma representação escrito mundo. É uma representação escrito mundo isso? É uma representação de um mundo? É uma imagem? É uma imagem. Todo mundo já entendeu. Ótimo, maravilhoso. Mas aí vem o grande lance. Isso aqui é o mundo ou é uma representação do mundo? É esse que é o ponto. Essa é uma representação do mundo. Isto é uma representação do mundo. É uma, quase que uma obra de arte de um pintor. É uma representação do mundo. A luz do sol entrou e na minha mente eu posso ver as coisas. Eu vejo a praia, eu vejo as pessoas, eu vejo o trabalhador vendendo mate gelado, eu vejo as ondas, eu escuto o bater das ondas nos rochedos, eu escuto tudo, eu vejo o mundo, eu percebo o mundo. Mas se eu não tivesse os órgãos dos sentidos, eu não perceberia o mundo. Em alguns casos, por exemplo, de daltonismo, nós não percebemos o mundo de uma maneira igual a todos os outros que não têm o daltonismo, por exemplo. Algumas nuances de cor nos faltam. Então o mundo é diferente para cada um. Para cada pessoa nós temos uma capacidade de perceber o mundo. Uma pessoa que não realmente não enxerga ou não ouve, a percepção do mundo para ela é totalmente diferente. Então nós temos o nosso mundo. E a pessoa normal? Cada um percebe o mundo à sua maneira. Não é um ditado popular? Não vou nem questioná-lo, cara. Cada um tem gente que quem ama o feio e bonito lhe parece. Vários ditados populares que trazem essa máxima. Cada um percebe o mundo à sua maneira, mas todos percebem o mundo. Todos percebem o mundo e cada um tem a sua percepção de mundo. E a percepção de mundo é o seu mundo. Então cada um tem o seu mundo particular, um mundinho para você, um mundinho para mim, para o colega que está ouvindo também. Cada um tem o próprio mundo. O seu mundo é seu próprio mundo. Cada um tem o próprio mundo. E esse próprio mundo é o mundo que a gente pode perceber. E perceber o mundo através dos órgãos dos sentidos é usar a capacidade deles que se chama a capacidade de perceber, que se chama percepção. Cada um percebe o mundo à sua maneira, cada um tem a própria percepção do mundo. Cada um percebe o próprio mundo. Cada um percebe o próprio mundo, cada um percebe por quê? O mundo vem da onde? O mundo vem da onde? Esse mundo vem da onde? É no próximo bloco que nós vamos saber da onde veio. Da onde veio esse mundo tão bonito, cheio de cores, cheio de imagens. Já falei sobre isso em outro vídeo. Vou falar diferente usando a cartinha do tarô. Como se fosse até um PowerPoint, né? Percepção do mundo. Cada um tem o seu próprio mundo. Cada um tem o seu próprio mundo. Percebemos o nosso mundo à nossa maneira, né? Temos o nosso próprio mundo. Mas o que isso aqui é uma imagem, né? É uma imagem, é uma imagem. E em um vídeo anterior a esse, fala sobre a cognição.
o tarô de uma carta só. Então veja esse vídeo e ele explica com muito detalhe como que essa imagem foi parar dentro da minha cabeça. Porque o Sol entrou através dos órgãos dos sentidos, ele entrou. Poxa, o Sol está dentro da minha cabeça. O Sol está e estão os seus elétrons. Na verdade, o que tem dentro da minha cabeça são os elétrons do Sol. Porque os elétrons compõem a luz solar. Então o Sol está dentro da minha cabeça, porque os elétrons, eles que entram. E aí vem uma grande novidade, né? A gente nem escuta nada, não sente nada. Tudo dentro do cérebro é luz. Tudo dentro do cérebro é luz. Porque tudo é elétron. E como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? O tarô vai nos mostrar também como isso não... Tem uma cartinha que mostra exatamente como isso acontece. Vou mostrar para vocês essa cartinha, muito importante. A cartinha que mostra os elétrons dentro da nossa cabeça. Vou te mostrar a carta do mago. A carta do mago, ele mostra o seguinte, olha, temos uma mesa, temos um jovem, o jovem de cabelo, nesse baralho é branco e amarelo. Isso quer dizer o seguinte, que ele é um inventor, né? Ele usa o conhecimento dele, então a cor branca do cabelo significa algum conhecimento. Mas ele aplica o conhecimento em algo prático. Mas o que nos interessa é a mesa, é a mesa. O que nos interessa é exatamente a mesa. E a mesa, ela mostra algumas coisinhas que entraram na mesa. Pense na mesa como a nossa cabeça. Pense na mesa como uma gigantesca cabeça e essas pecinhas como os elétrons do Sol que entraram. Pronto. Então vou aproveitar uma carta, até uma parte da carta. A mesa que aparece na carta do mago. Olha, a carta do mago. Está escrito mago. E esta mesa, ela recebe os elétrons. E essa mesa, então, é a nossa cabeça. Mas a nossa cabeça ela é muito criativa. A nossa cabeça é que gera as imagens, né? Elas geram a imagem do mundo. Então tudo começa com os elétrons que entram na cabeça. Tudo começa e à medida que esses elétrons eles passam pelos nossos neurônios, a gente começa a ter uma imagem completa. Os neurônios então são a chave da percepção, claro. Com os neurônios a gente percebe o mundo. E como é que passa? Como é que passa? Passa pelos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos estão em todo lugar. Todo lugar. Eles são os órgãos que, que recebem a informação. Recebendo a informação, eles simplesmente decodificam tudo que eles receberam em elétrons. Na verdade, eles recebem elétrons. Um choque, uma pancada, um tapinha nas costas de um amigo pressiona os neurônios, faz pressão. Essa energia mecânica do toque é convertida em elétrons e é enviado lá para a cabeça. Olha a cabeça mesa aqui. Enviado para a cabeça mesa. Essa cabeça, na verdade, é cheia de neurônios. E esses neurônios, então, eles recebem esses elétrons. E essa recepção de elétrons, ela cria, então, as imagens. Os elétrons, eles são reunidos pelos neurônios em grupos especiais. E aí vem um conhecimento novo, né? Os elétrons chegam e vão para a mesa. Essa mesa agora é um grande neurônio, um grande neurônio. Então imagina o seguinte, que nessa mesa existem elétrons que são recebidos
que vieram lá do lado de fora, que vieram da luz do Sol, e eles chegam no neurônio. O neurônio é essa mesa aqui. O neurônio é a mesa. E ao chegar no neurônio, os neurônios que existem na mesa, eles organizam esses elétrons, eles organizam os elétrons e eles organizam de tal forma, que a gente consegue perceber o mundo. Então esse mundo, na verdade, é fruto do quê? Ele é fruto do quê? Do trabalho dos neurônios que receberam os elétrons. É só isso. É só isso, só isso. Não precisa de mais detalhe, é só isso. Isso é muito importante. É tão importante que isso traz a próxima ideia, né? Da carta mundo ainda. Porque isso aqui, então, agora é um conjunto de elétrons, né? Só que a carta mundo ela tem cores. Ela é vermelha, ela é azul, tem todas as cores aqui. A carta mundo ela é colorida e ela é composta de elétrons. Então, por que que ela é colorida, gente? Por que que aí vem a grande sabedoria do modelo cognitivo? As cores são conjuntos de elétrons também. As cores são conjuntos. E não podia ser outra coisa, né? Tudo é um conjunto de elétrons. Essa mesa, essa câmera, esse laptop que está aqui na minha frente, essa água que eu tô bebendo aqui, ó, o calor, o calor do Rio de Janeiro, tudo são elétrons. Só que as cores, elas são conjuntos especiais de elétrons reunidos de uma certa forma. A cor é mais escura? Tem mais elétron. É mais clarinha? Menos elétron. Não tem cor nenhuma? Aí tem outro tipo de substância aí que só tem energia quântica. Então, todas as cores que a gente percebe e as que a gente não percebe também, tem elétrons, tem a sua carga eletrostática, porque o elétron tem uma carga, o elétron dá choque. Então, a ideia é o colorido da nossa imagem é composto por aqueles elétrons que vieram do Sol, que chegaram dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro e foram recebidos pelos neurônios da consciência. Esses neurônios estão espalhados por todo lugar e captaram os elétrons que vêm do ambiente, do mundo do Sol, e entregaram nessa mesona grande aí, cheia de neurônios especializadíssimos. Esses neurônios especializados a gente chama de consciência, porque eles que revelam o que vem de fora. O que é o que vem de fora, gente. Gaguejei, não tem problema. Vamos seguir em frente, respirando e vamos embora. O que vem de fora. Ao reunir os elétrons de maneira especial, eles criam o quê? Eles criam a imagem do mundo. Eles criam a imagem do mundo. E agora temos então um mundo lindo aqui. Lindo ou feio, mas é um mundo. E esse mundo tem cores. E essas cores são, na verdade, conjuntos de elétrons reunidos. Mais elétrons, cores escuras. Menos elétrons, cores mais claras. Quanto menos elétrons, mais clara é a cor. Pronto, chegamos à grande ideia e tá realmente bem pausado e ilustrado para que todo mundo possa depois rever até essa sequência. Até essa sequência, rever o vídeo e rever a sequência mesmo. A cognição, a história da cognição pelo tarô de Marsella. Então agora nós temos um mundo, nós temos uma mente com imagens. E é importante então entender que essas imagens elas representam o mundo. Nós só vemos uma representação do mundo. Representação do mundo é a palavra importantíssima desse bloco. Para fechar esse bloco, vou anotar. Só temos então uma representação do mundo que é a carta mundo. Só temos isso. A representação do mundo.
Essa representação do mundo é própria, como nós já vimos, ela é própria, é subjetiva. Cada um percebe o mundo à sua maneira. Cada um percebe o mundo à sua maneira. E essa percepção do mundo pode ser parcial, pode ser mais completa, menos completa. Depende do que foi percebido. Nós falamos exemplos de pessoas com limitações na visão, nos ouvidos ou em qualquer órgão dos sentidos. Dependendo da doença, a gente perde o paladar temporariamente, perde até o olfato. É muito falado, né, que as pessoas que usam anticongestionante ou descongestionante durante muito tempo acabam ficando sem paladar, sem o olfato, na verdade. Sem o olfato. Então, depende do quanto os órgãos dos sentidos funcionam, depende para onde a pessoa está olhando, depende. Se está de costas, o mundo inteiro pode estar acontecendo nas costas da pessoa. Sabe aquelas fotos que o pessoal reúne e depois o pessoal bota chifrinho? Tudo pode acontecer, porque a pessoa não tem como receber todas as informações, perceber tudo. A percepção ela é parcial, a gente não tem como, porque a gente não tem 30 mil olhos, né, na cabeça, não tem como. E se um deles estiver fechado, pronto, acabou. É importantíssimo entender agora, nesse estágio dessa conversa, que é muito séria, é que a percepção é parcial. A gente recebe o sol pelos órgãos dos sentidos. Recebemos o sol. Recebemos a luz do sol pelos órgãos dos sentidos e analisamos essa luz do sol, sim. Ela vem com seus elétrons, a gente reúne esses elétrons nos nossos neurônios. Então imagina aqui a mesinha do mago como a tábua cheia de neurônios. Nós montamos, reunimos só a passagem dos elétrons pelos nossos neurônios, da consciência, já organiza esses neurônios e forma uma imagem do mundo. Só que é uma imagem particular. E tudo que é particular é parcial, não é global, né? Particular não é global. Se não é global, é parcial. A nossa percepção do mundo é parcialíssima, é muito parcial. A nossa percepção do mundo depende de tantos fatores. Muda com o tempo, inclusive, né? Ela é parcial porque a gente não percebe tudo ao mesmo tempo. Cara, acho que eu vou jogar esse gelo. Desafio do balde de gelo, do copo de gelo na cara. Então, gente, tudo começa com o Sol. Então, tudo começa com a carta do Sol. Então, já começamos a nossa revisãozinha. Tudo começa com o Sol, hein? Tudo começa com o Sol. Esse Sol entra, passa pelos neurônios e os neurônios montam a nossa percepção de mundo. Muito importante. E daí, Otelo, a nossa percepção de mundo, cara, essa imagem do mundo, ela é composta pela luz. Ela tem luz nela, ela tem cor. Se tem cor, ela tem um conjunto de elétrons. Ela tem eletricidade, porque o elétron tem eletricidade. O que é eletricidade? É a carga eletrostática. Elétron dá choque. Então essa cartinha aqui, a imagem que está dentro da nossa mente é que está lá dentro. Essa cartinha não. Ela tem também a sua quantidade de elétrons, mas ela não dá choque. Mas a imagem que está lá dentro dá choque. A imagem que está lá dentro. Cara, onde é que está essa imagem, inclusive? Essa imagem que eu estou vendo aqui agora, onde ela está? Ela está lá dentro. A imagem está lá dentro. Pensa no computador, então. Ele recebe energia elétrica e você vê uma imagem. Pensa num televisor. Ele recebe energia elétrica e, e cria uma imagem, cria som, cria tudo. Pensa num televisor melhor ainda. Os seus neurônios, eles recebem a imagem, luz do sol e criam tudo. Criam som, cria a sensação do tato, cria tudo, cria. Só que essa imagem, a imagem que está dentro da nossa cabeça,
ela tem a sua carga eletrostática. Ela dá um choque. Não sei quanto é que é esse choque, mas dá choque. Dá um choquinho. Ela tem um impacto eletrostático, um impacto elétrico. Isso é uma grande novidade a gente entender que o que eu estou vendo agora, o que eu estou vendo agora, que está dentro da minha cabeça, está dando choque em mim. Cara, isso é muito louco, né? Eu estou dando um choque em mim. A energia vem do Sol. Ela passa e já atingindo os neurônios. Os elétrons passam atingindo os neurônios. E os neurônios simplesmente. Tocou o telefone aqui, temos que atender. É o som invadindo e isso aí dá choque. Então nós temos uma grande novidade, né? A grande novidade é essa imagem que eu estou vendo nesse exato momento, esse som que eu estou ouvindo nesse exato momento, aquele toque de telefone que veio naquele momento, isso tem uma carga eletrostática que dá choque na minha cabeça. Cara, será que eu vou ser eletrocutado por mim mesmo? Não, não. É um choque que foi feito para que nós possamos viver, na verdade. Viver. Sem esse choque não há vida. Sem esse choque. Então vamos pegar a carta do Marco de novo e nós pensamos naquela mesa. É importante ver, né? Para que a gente possa entender graficamente, é a melhor forma de aprender isso. É viver, viver levando choque, cara. Os elétrons entraram, passaram pelos neurônios e o elétron tem carga eletrostática. Então já deu choque no neurônio. Vai zzz, já deu um choquinho no neurônio. Zzz, zzz. O neurônio recebeu o choque e o neurônio reuniu essa carga eletrostática de diversas formas, né? E essa reunião gerou as cores, gerou as formas, gerou tudo. Tá legal, mas o que me interessa agora é, e daí? A carga eletrostática, então isso aqui dá choque. Isso aqui dá choque. E choque aonde? É choque no neurônio. Choque no neurônio. Choque no neurônio. Né? Isso aqui estava sobre esse formato aqui. Ó. Um formato, um formato descentralizado. Né? Mas depois que os elétrons se concentraram de diversas formas, os neurônios então receberam um choque especializado. Que choque? Da imagem que ele recebeu. Porque agora nós já temos uma imagem. Antigamente nós não tínhamos imagem, só tinha um grupo de elétrons, mas à medida que as coisas foram entrando na nossa mente, já vão passando pelos neurônios e o neurônio já vai levando choque, já vai reunindo tudo e se forma uma imagem na nossa mente. A imagem é formada e tudo acontece na velocidade da luz, né? Mais didaticamente eu posso dizer o seguinte, que primeiro a gente leva choque dos elétrons que vem do Sol, da luz do Sol. E logo depois que a gente leva esses choques desses elétrons, a imagem é formada. Mas aí o Sol já fez o seu trabalho, já deu choque na gente e geramos a imagem. Essa imagem tem carga elétrica, gente. A imagem tem carga elétrica. Essa imagem é a principal mensagem agora, aos 53 minutos. A imagem tem carga elétrica. Isso gera efeitos diversos no nosso corpo todo. E precisamos disso, nós não vamos ser eletrocutados pela nossa consciência. Não, não. Aqueles neurônios lá da carta do mago, né, esses aqui, que é essa é a mesa, funciona como uma solução que revela fotografias. Antigamente a fotografia era revelada, tinha um líquido, tinha um filme de um material que tinha um líquido que as cores iam aparecendo, as imagens iam aparecendo. Hoje é tudo digital. Hoje o processo é tudo digital. Quando a gente tira foto com o celular, acontece exatamente a mesma coisa. A gente recebe a luz do sol, a luz do sol. Essa luz, ela é recebida por uma placa
que concentra os elétrons de uma determinada ordem, a gente percebe a vida. A fotografia, o retrato, com várias definições, tantos pixels e tal. Mas tudo é elétron e tudo dá choque. Então essa imagem maravilhosa que nós percebemos, ela está dentro da nossa cabeça nos dando choque. Caramba, fiquei até com medo agora. O que acontece depois do choque, hein? O que acontece depois do choque? Então vamos dar só uma palhinha. Tudo tem causa e efeito. Então a carta da justiça, o mundo ele é assim, ele tem causa e efeito. Tudo tem um efeito. O efeito é que nós conseguimos comer, conseguimos vestir uma roupa, conseguimos pular carnaval, conseguimos ir num bloco, conseguimos decidir não ir no bloco, conseguimos comprar, conseguimos vender, conseguimos praticar uma vida. Praticar uma vida. Então, é uma vida prática que é necessária é o efeito desse choque. Tudo vem desse choque. Esse choque é o choque mais importante. Você vê a importância desse choque, gente? É um choque que a gente não sente, mas expressa. É o nosso comportamento, é fruto desse choque. Então, estou dando um resumão geral para contextualizar, porque isso vai ser necessário. Lá para o terceiro ou quarto vídeo, vamos fazer 5 ou 6, porque o assunto é tão importante. Ele é tão importante, tão importante, tão importante, que a gente nem sente que só consegue falar disso agora. Eu só consigo falar da importância desse processo, porque é um processo tão importante, que causa tantos efeitos, e aqui a carta da justiça é causa e efeito. Ninguém escapa da lei divina, né? Ninguém escapa da lei divina. Porque tudo tem causa e efeito. Pô, fulano matou, morreu, fulano, e ninguém foi preso. Tudo bem, mas tudo gerou um efeito, tenha certeza disso. Tudo gerou um efeito. O assassino, o fato dele ter matado alguém, gerou um efeito nele também. Gerou um efeito na sociedade. Tudo gerou um efeito. Tudo gerou um efeito. Mas é importante entender o seguinte: até o assassino, se ele o fez porque ele achou dentro daquela cabeça dele, doentia, que matar alguém era a solução para algo. Outro exemplo pode ter sido um acidente também. Ele vinha de carro, não percebeu a pessoa atravessando a rua e matou a pessoa. Cognição. Então, no primeiro caso, ele concluiu na sua mente doentia que tinha que assassinar aquela pessoa e passou de moto e deu 10 tiros no peito da pessoa. No segundo caso, um erro de cognição também, de percepção. A imagem do mundo, ele não percebeu que tinha uma pessoa atravessando a rua e passou por cima. Então, grandes tragédias acontecem por erro no desenho do mundo. Isso quer dizer o seguinte: erro na quantidade de informações que nós temos. Porque não tem como ter a informação absoluta de tudo que acontece no mundo. Eu sei que está tendo uma guerra na Ucrânia, mas eu não sei de tudo que está acontecendo lá. Será que está acontecendo uma outra guerra no interior da China, num vilarejo? Será que pessoas não estão sendo. Será que está havendo uma distribuição de comida lá? Ou em Angola? Será que alguém está invadindo? Não sei, porque nós não somos onipresentes no nosso mundo. É um mundo particular. E esse mundo particular, ele funciona porque tem os órgãos dos sentidos. Esses órgãos dos sentidos captam a luz do sol. Essa luz do sol ilumina até a lua. Então não tem a lua, não tem luz. Quem tem luz é o sol. E a gente até de noite é banhado pela luz do sol, sim. Porque o sol, ele ilumina até a estrada. Dependendo de uma rua enluarada, ela fica até relativamente clara. Tem, tem noites lindas que a própria lua ilumina as casas. A gente consegue ver a luz da lua, a gente é iluminado pelo sol ao mesmo tempo. Mas a gente recebe luz do sol o tempo todo. Não tem como fugir do sol.
Não tem como os órgãos dos sentidos não perceberem a luz do Sol, não receberem os seus elétrons, porque a luz do Sol é formada de elétrons. E aí, quando os elétrons chegam nos neurônios, os neurônios eles modelam a luz do Sol, modelam os elétrons que compõem a luz do Sol. E esse é o fim do primeiro bloco. É perceber que temos uma imagem que dá choque.